Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso, um prazer como sempre, inenarrável poder estar aqui mais uma vez, trazendo as mais importantes dicas de geografia do Brasil para você que fará logo o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, para dar continuidade aos assuntos que já foram abordados por nós, hoje nós vamos fazer aqui uma travessia e vamos fazer um sobrevoo, uma investigação acerca da região nordeste do Brasil, para que nós possamos conhecer algumas das suas principais características, das suas belezas naturais, das suas incríveis paisagens naturais. Eu te convido para que vocês possam vir, portanto, imediatamente ao quadro comigo. Vamos lá. Bem, como de costume, eu sempre trago para vocês aqui o meu e-mail, além do meu endereço eletrônico, para que vocês possam, portanto, estar entrando em contato comigo a hora que vocês bem entenderem. Então, para dar continuidade aos assuntos que já foram, portanto, mencionados por nós, nós vamos conversar um pouco hoje sobre a região Nordeste. Pessoal, a região Nordeste, uma região que merece, sem dúvida alguma, uma atenção muito especial da nossa parte. É uma região que possui aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é a segunda do país em população. Cuidado, a maior população do Brasil está localizada na região sudeste, mas é importante dizer que a segunda está exatamente no nordeste do Brasil, onde nós encontramos uma população que se aproxima da casa dos 60 milhões de habitantes. É importante dizer que o nordeste, no caso, o que nós estamos abordando nesta aula é, em especial, o nordeste das regiões geoeconômicas ou dos complexos regionais que vocês muito bem já estudaram na aula anterior. E como nós estamos bem observando, nós vamos perceber que o Nordeste ele é formado por todos os estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais. Lembrando sempre que o oeste do Maranhão, ele é uma exceção, exatamente porque o oeste do Maranhão, ele estaria inserido no complexo regional da Amazônia, e por esse motivo ele não faria parte, portanto, da região Nordeste. Historicamente, estamos nos referindo à mais antiga região do Brasil, é também a mais pobre das regiões, com números elevados de mortalidade infantil, analfabetismo e subnutrição. Pessoal, assim como acontece também em grande parte do território nacional, a população nordestina é extremamente má distribuída. E a pergunta é, essa má distribuição, por que ela acontece e por que ela ocorre? Bem, é muito simples. Nós sabemos que a região Nordeste, infelizmente, ela é vítima de um dos mais terríveis e um dos mais problemáticos situações que nós vivemos no Brasil hoje, que é o problema das secas. A região semiárida do Nordeste brasileiro é uma região que, de fato, leva milhares de nordestinos, portanto, a migrarem constantemente para regiões que não sofrem, que não padecem desse problema, exatamente na tentativa, com o intuito de ter melhores condições de vida. Nós vamos observar que, devido a essa ampla região de abordagem do semiárido brasileiro, é muito comum nós identificarmos os chamados vazios demográficos. O que seriam os vazios demográficos? Os vazios demográficos, como vocês muito bem sabem, nada mais é do que a ausência de pessoas, a ausência de habitantes. Nós vamos perceber que em muitas partes do Nordeste brasileiro é possível identificarmos a ausência de pessoas por um motivo simples. Não há como você morar em determinadas regiões. O solo ele não tem fertilidade, a vegetação ela é precária, os animais não têm água para beber, você não tem água nem mesmo para higienes pessoais, o que dirá para cozinhar, para cuidar de animais e dentre tantas outras questões. Então, devido a essas dificuldades, é muito comum encontrarmos, portanto, essas questões relativas aos vazios demográficos, mesmo a região Nordeste tendo ela a segunda maior população, portanto, do Brasil, tá ok? Volta comigo, vamos lá. Então, gente, nós vamos perceber que aproximadamente 60% da população nordestina concentra-se na faixa litorânea e nas principais áreas das capitais. Já no sertão e nos interiores, por aí afora, os níveis de densidade populacional são muito baixos, devido em grande parte, como já mencionamos, da seca. Contudo, possui uma riqueza histórica e cultural de dar inveja, tanto do ponto de vista arquitetônico como de costumes e tradições.
E aí nós vamos observar uma coisa muito importante, que é, sem dúvida alguma, o principal assunto da nossa aula de hoje. O principal assunto é exatamente observar de maneira bem interessante esse mapa que vocês estão agora olhando para o vídeo de vocês. Quando vocês olham para esse mapa, vocês acabam percebendo que a região Nordeste, ela pode, portanto, ser dividida em 4 regiões distintas. É como se nós tivéssemos, meus queridos, 4 Nordestes dentro de um mesmo Nordeste. Esses seriam, portanto, os Nordestes nordestinos. E isso por quê? Porque nós temos 4 regiões de características muito peculiares, de características muito particulares, diria eu, de idiosincrasias que tornam elas, portanto, diferentes umas das outras. Observe que o número 1, como vocês estão muito bem percebendo no vídeo, ele corresponde à nossa Zona da Mata. A Zona da Mata, que é assim chamada, mediante, portanto, a presença no passado de Mata Atlântica, muito embora nós saibamos que praticamente encontra-se em extinção grande parte dessa vegetação, desse bioma, da biodiversidade que anteriormente fazia parte dela. Na segunda faixa nós encontramos o Agreste. Eita, Agreste! Povo lindo, maravilhoso, com cidades importantíssimas, tais como Campina Grande, Garanhuns e Caruaru. Amo os pernambucanos e os paraibanos. São terras maravilhosas. E temos também aqui a região número 3, que corresponde ao nosso sertão. Como vocês percebem, o sertão ele é a maior das sub-regiões nordestinas. E temos em seguida, no número 4, a região do Meio Norte, que é exatamente uma região que é assim chamada por conta da influência da região norte sobre ela. É importante que vocês não se esqueçam que o Meio Norte, ele é assim chamado em especial porque nele nós encontramos parte da floresta amazônica, tá ok? Então, agora nós vamos começar, portanto, a fazer aqui uma caminhada por essas sendas, por esses caminhos, por esses vilarejos, esses lugares que juntos formam, portanto, o Nordeste nordestino ou o Nordeste brasileiro. Pessoal, para começar, vamos falar sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata, como nós muito bem sabemos, está localizada ao leste, entre o Planalto da Borborema, que é um dos principais aspectos que denominam e caracterizam o Agreste. Sempre que falarmos em Agreste, lembrem-se do Planalto da Borborema. E aí nós temos, além do Planalto da Borborema, nós temos, portanto, aí exatamente a questão da Zona da Mata em si. Ela está localizada a leste do Planalto da Borborema, ou seja, à direita do Agreste, estendendo-se do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. E as chuvas nessas regiões são muito abundantes. Esta zona, como eu já mencionei para vocês, ela recebeu essa denominação graças à cobertura de Mata Atlântica que anteriormente nós encontrávamos, nós registrávamos nessa região. No entanto, os cultivos de cana-de-açúcar e cacau substituíram muitas dessas áreas florestadas. Pessoal, na época da efetivação colonial brasileira, nós vamos observar que grande parte da cobertura vegetal que anteriormente se encontrava disposta em nosso litoral, ela acabou sendo, portanto, substituída. Em especial, destaco, por exemplo, a própria questão relativa ao pau-brasil. A extração do pau-brasil fez com que nós tivéssemos, portanto, o início de um processo desenfreado, de um processo severo e absolutamente cruel de desmatamento. E nós vamos perceber que esse pau-brasil, ele acabou cedendo lugar exatamente para o cultivo da cana-de-açúcar e do cacau. Não se esqueçam que tanto a cana-de-açúcar quanto o cacau não são produtos genuinamente brasileiros, são produtos, são especiarias que foram trazidas para cá e que quando foram aqui instaladas, elas acabaram se tornando verdadeiros bioinvasores. O que é um bioinvasor, Pedro? Um bioinvasor é todo e qualquer produto, é toda e qualquer vida, podemos, porque é vida, bioinvasor, ou seja, uma vida invasora, é toda e qualquer vida, seja ela de caráter animal ou vegetal, que não é própria de um determinado ambiente e que é inserida dentro dele. Se eu estou inserindo uma vida que não é daquele ambiente, nós vamos observar que a consequência de tudo isso será exatamente um grande desequilíbrio ecológico, as relações elas serão fortemente impactadas, gerando, portanto, grandes prejuízos ao bioma que está recebendo estas invasões, tá ok? Volta comigo, vamos lá. Pessoal, é uma região, como nós já mencionamos, de povoamento
muito, mas muito antigo. Não se esqueçam que a região Nordeste, ela além de ter essas áreas agrícolas de maneira muito forte ainda preservadas, ela também possui, portanto, um aspecto de urbanização invejável para as demais regiões. Não se esqueçam que a Zona da Mata, ela pode ser chamada, além de ser uma região de grande produção canavieira e cacaueira, ela também pode ser destacada sobretudo pelo grande e elevado processo de urbanização, de industrialização e desenvolvimento que essa região possui. A região da Zona da Mata, além de possuir as maiores concentrações industriais, os maiores índices de crescimento urbano, de especulação imobiliária, os maiores índices de desenvolvimento econômico, ela também tem como principal característica exatamente ter esses projetos agropecuários desenvolvidos paralelamente a elas. Então, se você observar, por exemplo, nós teremos, portanto, grandes características de uma forte urbanização presente por todo este espaço que torna dela, portanto, uma das melhores regiões dentro do Nordeste, sobretudo com os melhores indicadores sociais também. Não se esqueçam que a Zona da Mata, ela oferece exatamente os melhores indicadores sociais, desde a educação, da mortalidade, passando, portanto, por inúmeros outros que nós poderíamos aqui mencionar. Volta comigo, vamos lá. Então nós temos aí a região ou a sub-região mais urbanizada e populosa que nós temos na Zona da Mata. Aqui nós temos uma coisa muito importante, como eu já mencionei, que a sua principal atividade econômica continua sendo a agroindústria canavieira. A Zona da Mata, ela conserva muitas estruturas produtivas tradicionais por todo o Nordeste, o que tem contribuído para o aumento da concentração fundiária, gente. Isso aqui é uma coisa terrível. Não se esqueçam que falar em concentração fundiária é falar exatamente sobre a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Muito embora recentemente a ministra da Agricultura, a Cátia Abreu, também conhecida como Miss Motosserra, ela disse que não haviam latifúndios no Brasil. Bem, eu não sei exatamente quais dados ela está consultando, até porque ela é uma das principais detentoras de latifúndios no Tocantins. Mas, voltando, portanto, aqui ao nosso Nordeste, nós vamos observar, portanto, que ele tem uma forte concentração de terras derivadas exatamente desse processo de conservação das estruturas produtivas, que desde o período colonial, portanto, elas insistem em permanecer sendo uma das principais abastecedoras exatamente econômicas de toda a região. Na década de 70, nós vamos perceber que o setor sucroalcooleiro ele vai ganhar um impulso muito forte por conta da criação do Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, criado em 1975, que pretendia estimular a substituição da gasolina como combustível pelo álcool da cana-de-açúcar, a fim de reduzir a importação de petróleo. Não se esqueçam que nessa época nós estávamos passando por uma terrível crise econômica, que foi exatamente a primeira crise do petróleo. A primeira crise do petróleo, que foi em 73, na década de 70 foi uma década muito difícil. A década de 70 ela teve duas grandes crises terríveis. A de 73, que foi a primeira crise do petróleo, e a de 79, que foi a segunda crise do petróleo. Ambas foram absolutamente trágicas para o mundo, em especial para a América Latina. E para poder exatamente reduzir a dependência em relação ao petróleo, nós vamos observar que o Brasil acabou elaborando, portanto, o Proálcool, que é o Programa Nacional do Álcool, um dos mais bem-sucedidos programas já elaborados pelo governo federal, tá ok? Volta comigo, vamos lá. Pessoal, não se esqueçam que Pernambuco, historicamente, sempre foi o maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste. No entanto, na safra 2013-2014, Pernambuco foi ultrapassado por Alagoas. Hoje, a Zona da Mata Alagoana é exatamente a principal produtora de cana-de-açúcar do Nordeste. E aí nós temos exatamente aqui dados importantíssimos que vocês podem, inclusive, depois fazer uma consulta, caso desejem, onde nós vamos perceber que o estado de São Paulo
Ele de fato é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, mas quando nós analisamos o Nordeste, nós percebemos, portanto, que Alagoas ele aparece aqui em uma das posições mais privilegiadas, com praticamente 5% ou 441,25 mil hectares, enquanto que Pernambuco ele configura apenas 3,3%, ou seja, já é uma diferença relativamente interessante. Nos demais estados produtores, as áreas são sempre menores, com representações abaixo de 3%. Beleza? Aqui eu trago para vocês as duas principais áreas produtoras de cana-de-açúcar no Brasil, onde nós temos com grande destaque a região Nordeste e com grande destaque a região Sudeste. Lembrando sempre que São Paulo sozinho é responsável por produzir praticamente 70% de toda a cana-de-açúcar produzida em território nacional. Pessoal, é importante destacar que também nós encontramos aqui na região da Zona da Mata o nosso querido e famoso recôncavo baiano, no qual é sempre importante lembrar que ele tem como principal destaque o cultivo do fumo. Além do cultivo do fumo, nós temos outras dezenas de atividades que aqui são desenvolvidas e que, sobretudo, são desenvolvidas paralelamente a outras atividades, tais como até mesmo a extração de petróleo nas indústrias da área de Salvador. E aí você tem a nossa famosa Baía de Todos os Santos, onde nós encontramos o famoso recôncavo baiano. No sul da Bahia, é sempre importante destacar que além do fumo, que é tradicional, nós também encontramos aqui uma predominância muito forte da monocultura do cacau, responsável pelo desenvolvimento de centros urbanos como Ilhéus e Itabuna. Eita, povo baiano, saudade desse povo querido. Temos aqui também o Rio Grande do Norte com as nossas salinas. Elas são monumentais, pessoal. As salinas rio-grandenses ou potiguares, elas são simplesmente incríveis. Para quem já visitou, para quem já viu de perto essas salinas, sabe exatamente do que eu estou falando. Nós temos o estado do Rio Grande do Norte como produtor de 95%, só isso, viu? Só 95% de todo o sal consumido no país. Aí você imagina, portanto, aí como nós temos esse destaque muito, mas muito relevante para o Rio Grande do Norte. Pessoal, sobre a Zona da Mata, é basicamente isso que nós gostaríamos de falar. Nós vamos começar falando agora sobre uma segunda sub-região muito importante, que é o Agreste. O Agreste que é marcado por belezas maravilhosas, além de possuir 3 grandes cidades, como já foram mencionadas aqui por nós: Campina Grande, na Paraíba, Caruaru e Garanhuns, em Pernambuco. Como vocês podem observar no mapa do vídeo, logo atrás de mim, nós temos exatamente o Agreste como uma estreita faixa de terras, que é, na verdade, considerada pelos especialistas como uma área de transição. Ela é tratada como uma área de transição simplesmente pelo motivo de que ela é muito estreita e ela acaba trazendo 2 características das regiões que estão ao seu redor. Ela traz características da Zona da Mata e ela traz características do sertão. Dessa maneira, ela é tratada, portanto, como uma zona de transição. Diferente da Zona da Mata, onde nós temos um grande predomínio de monoculturas cacaueiras, monoculturas canavieiras, baseadas no latifúndio, baseadas na exportação, no Agreste nós não vamos ter de maneira tão forte isso. No Agreste, na verdade, perceberemos que a principal característica terá exatamente a questão da subsistência. A subsistência, a produção de subsistência no Agreste, ele acaba sendo um dos principais e mais relevantes, uma das mais relevantes atividades econômicas que nós encontramos, dando um destaque em especial para a agricultura familiar, que é responsável por mais de 80% dos alimentos que abastecem as mesas das famílias do Agreste nordestino. Então nós vamos perceber, portanto, que o Agreste, diferente da Zona da Mata, ele tem uma característica muito mais voltada para a subsistência, utilizando minifúndios, pequenas propriedades de terra, ao invés dos latifúndios que são utilizados pela Zona da Mata. Ele utiliza uma policultura, ao invés da monocultura da Zona da Mata. Ele utiliza uma mão de obra familiar, ao invés de uma mão de obra assalariada, muitas vezes escrava, que também é utilizada na Zona da Mata. Então, fiquem atentos, porque o Agreste, ele é absolutamente maravilhoso e é necessário que nós tenhamos que dar essa atenção para ele, tá ok? Volta comigo, vamos lá. Bem, como nós podemos observar, aqui nós temos, portanto, o Agreste
brasileiro, o agreste nordestino. Nós vamos observar que o agreste, como eu já mencionei, é uma área de transição entre uma zona úmida e um sertão semiárido. As principais atividades econômicas nesses trechos, nos trechos mais secos do agreste, é a chamada pecuária extensiva. Sempre lembrando, a pecuária intensiva é aquela onde o gado ele é criado preso, na intensiva ele é preso. Não só ele é preso, mas a alimentação ela é controlada. Nós vamos observar que vacinas periódicas serão realizadas, exames sanguíneos periódicos serão realizados, enquanto que na pecuária extensiva, que é a que nós encontramos no agreste, o gado vai ser solto no pasto. E se o gado ele é solto no pasto, eu não consigo controlar o que ele come, eu não consigo exatamente fazer um acompanhamento nutricional como deveria ser feito, eu não realizo inspeções periódicas, não faço exames, nem tampouco aplico as injeções como deveriam, portanto, ser aplicadas. Pessoal, nos trechos mais úmidos, a agricultura de subsistência e a pecuária leiteira assumem, portanto, o papel de principais atividades econômicas da região. Aqui nós temos uma imagem do famoso São João de Campina Grande, o maior São João do mundo, e eu tive o prazer maravilhoso de conhecer esse São João. Gente, aqui nós temos o perfil longitudinal do Nordeste brasileiro. Esse perfil ele é muito importante porque você vai conseguir compreender agora como é exatamente o agreste. Olha que interessante. Aqui nós temos o Oceano Atlântico e o número 2 ele se refere à região da Zona da Mata. A Zona da Mata corresponde ao número 2, que é a região litorânea. Após nós sairmos da Zona da Mata, nós vamos observar que um imenso planalto separa a Zona da Mata do sertão, que é o número 1. Como se chama esse planalto? Chama-se Planalto da Borborema. Esse planalto é um planalto, portanto, presente em grandes extensões do agreste, sendo ele, inclusive, um dos principais obstáculos naturais para a passagem de massas de ar. Dessa maneira, as massas de ar não chegam ao sertão, tornando ele ainda mais seco. Olha que interessante, gente. Ó, nós vamos observar que se o número 2 corresponde à Zona da Mata, nós temos aqui o Planalto da Borborema representando o agreste, o número 1 representando o sertão. Observe que o sertão ele é praticamente um buraco, porque ele está localizado entre dois planaltos, que é o Planalto da Borborema, que marca o agreste, e o Planalto e Chapada da Bacia do Parnaíba, que tudo isso daqui representa a região do meio norte. Observe que também nós temos essa característica do Nordeste. Então, lembrando sempre que o sertão ele é o que nós chamamos de depressão interplanáltica ou depressão relativa, que são aquelas que estão, portanto, localizadas entre dois planaltos, tá ok, pessoal? Gente, aqui nós temos uma questãozinha bem interessante que eu trago para vocês, que diz o seguinte, ó, só para a gente poder aqui analisar, ver se nós estamos aprendendo de maneira bem interessante o assunto. Ao entrar no Recife, não pensem que entra o sol. Entra comigo a gente que comigo abaixou por essa velha estrada que vem do interior. E também retirantes em quem só o suor não secou. João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina, que texto pesado. Esses versos permitem identificar um movimento migratório. Gente, o movimento migratório que ele se refere é em especial o movimento relacionado às pessoas que, portanto, estão vindo de regiões que são mais atingidas, portanto, pela seca. Como ele disse, são pessoas que apenas o suor não secou. Nós vamos observar que ele diz o seguinte, ó, esses versos permitem identificar um movimento migratório. O item A, é o movimento do Nordeste brasileiro para outras regiões do país? Não. É o movimento de Recife para a Zona da Mata? Não. Da Zona da Mata para o sertão do norte do Nordeste brasileiro? Também não. Tá tudo falso isso aqui, viu? Ó. Do sertão para a Zona da Mata do Nordeste brasileiro? Corretíssimo, mas é evidente. Nós vamos observar que ele se refere, portanto, à saída do sertanejo em direção, portanto, às regiões mais úmidas. E o item é de nordestinos que retomam de outras regiões brasileiras. Não, isso aqui não é verdade. Vamos falar sobre a terceira sub-região. No caso, nós vamos falar sobre a sub-região sertaneja, a maior das sub-regiões, uma região, portanto, que vocês podem observar muito bem no mapa, que tem elevados índices territoriais, lembrando sempre que os limites do sertão, ele praticamente coincide com os limites do polígono das secas. Vamos lá.
Aqui quando a gente analisa o sertão, a gente percebe que o sertão ele é uma extensa área de clima semiárido que compreende o centro da região Nordeste. Está presente em quase todos os estados da região. As chuvas, elas, além de serem escassas, elas são mal distribuídas. E a vegetação, portanto, é uma vegetação tipicamente de caatinga. Não se esqueçam que essa região sertaneja, ela tem como principal responsável por abastecer as famílias o famoso Rio São Francisco. Rio São Francisco esse que é responsável, portanto, por abastecer dezenas de atividades econômicas e familiares da região. Nós vamos observar que as maiores concentrações humanas estão exatamente localizadas nos vales, ou seja, nas regiões úmidas dos rios Cariri e São Francisco. Lembrando sempre que a pecuária é a principal atividade econômica ao lado do cultivo irrigado de frutas e flores. Pessoal, aqui nós temos um mapa do polígono das secas. Observe que esse mapa do polígono das secas, ele é um mapa que pega praticamente aqui todos os estados do Nordeste, exceto o Maranhão. Observe que o Maranhão ele não está inserido no polígono das secas por um motivo simples. Quem são os estados que participam do polígono das secas? São todos aqueles que sofrem secas, mas secas periódicas. Gente, não adianta você receber seca se ela não for periódica. Nós vamos observar que o Maranhão ele já registrou várias secas, só que as secas que foram registradas pelo Maranhão, elas não eram secas periódicas. Eram secas que aconteciam a cada 15, 20, 30 anos. Já as secas periódicas que eu me refiro, são aquelas secas que ocorrem de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, no máximo 5 em 5 anos. Bem, aí nós temos exatamente as regiões onde esses problemas eles são mais acentuados, com precipitações inferiores a 750 milímetros anuais. Sempre lembrando, portanto, que devido a essa situação de seca, nós temos aqui como destaque o projeto de transposição do Rio São Francisco, um projeto que visa abastecer e integrar bacias. É importante dizer que muitas bacias serão, portanto, abastecidas e beneficiadas por essa transposição. Muito embora eu particularmente seja um cético, eu não acredito muito na efetividade dessa transposição e, pelo contrário, sou absolutamente oposto a esse investimento que mais tem o interesse de abastecer os grandes empresários e o grande negócio do que propriamente as famílias carentes que estão dispersas no sertão. Não sejamos inocentes. A indústria da seca já existe há muito tempo. O que seria a indústria da seca? Seria exatamente a manutenção da seca, ou seja, é fazer com que essas pessoas elas sempre sofram com as secas, pois em períodos como esse é exatamente período confortável para que políticos possam, portanto, se aproveitar das necessidades básicas e assim conquistar o seu voto e assim, portanto, poder ser eleito. O prazo para a realização do projeto é de 20 anos. Não se esqueçam que ele foi realizado a um custo inicial estimado até meados de 2009 em 4,5 bilhões. Mas hoje em dia esses custos eles já estão bem superiores, quase dobrando, portanto, o que inicialmente havia sido previsto. Segundo o ministro, ele diz, portanto, que a obra deve ficar pronta no final de 2015. Vamos esperar ver se realmente isso vai acontecer. Pessoal, vamos observar aqui uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês em relação à obra de transposição. Observe que nós temos aqui as estações de bombeamento, os aquedutos, os túneis, os reservatórios, as galerias, o degrau, o açude e mais estações de bombeamento. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que a transposição do Rio São Francisco, ela tem por objetivo abastecer em especial 4 estados. Quais seriam os 4 estados? Antes de mais nada, o São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ele passa pela Bahia, passa por Pernambuco e ele deságua entre Sergipe e Alagoas. Nós vamos observar que 4 estados são abastecidos pelo São Francisco. 4 estados do Nordeste que eu me refiro. Existem outros 5 estados, como Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. De acordo com o projeto de transposição,
Pernambuco, ele também vai ser beneficiado. Mas você disse, mas Pedro, ele já não passa por Pernambuco? Passa, está correto. Só que outras áreas de Pernambuco que não recebem, passarão a receber. Além das áreas de Pernambuco que passarão a receber, nós temos, portanto, regiões do Ceará, regiões do Rio Grande do Norte e da Paraíba que passarão, portanto, a também serem beneficiadas pelas águas do São Francisco. Lembrando sempre que transpor as águas de um rio é algo muito complicado, pois nunca uma transposição teve sucesso e é muito provável que essa também ela não tenha tanto êxito assim, tá ok? Volta comigo para o quadro, vamos lá. Então, fiquem atentos ao projeto de transposição, que é muito importante. Pessoal, para encerrar a nossa aula, vamos falar, portanto, sobre o meio norte, essa região, portanto, que é influenciada diretamente pelo norte do Brasil, onde nós temos como principal característica uma faixa também de transição. O meio norte ele é uma faixa de transição por um motivo muito simples. Se nós voltarmos aqui a esse mapa anterior, perceberemos que de um lado nós temos o bioma da Caatinga, através do sertão, do outro lado nós temos aqui a presença do Cerrado, e do outro lado nós temos a presença da floresta equatorial amazônica. Ou seja, a região do meio norte é uma região de transição, porque ela está localizada entre 3 outros grandes domínios. E aí nós vamos perceber que a principal característica é a presença da Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, que pode ser muito bem vista através dos carnaubais, através dos babaçuais, bem como das palmáceas e até mesmo dos buritis, tá ok? Não se esqueçam disso, por favor. Apresenta índices pluviométricos maiores a oeste. Como assim a oeste? Exatamente à medida que ela se aproxima da região norte, os índices de chuva eles aumentam. Se nós voltarmos àquele mapa que nós vimos há pouco tempo, perceberemos que quanto mais próximo ao sertão, menor vai ser a quantidade de chuvas. Quanto mais próximo ao norte, maior é a quantidade de água. Então, percebam que a principal atividade econômica também é o extrativismo vegetal, onde nós temos como principal destaque, portanto, a extração de babaçu e de carnaúba. Mas também temos uma pecuária extensiva e um cultivo de arroz e algodão muito forte desempenhado nessa região. Aqui é exatamente um outro mapa onde nós podemos, portanto, perceber de maneira muito clara a ocorrência dessas sub-regiões. Pessoal, não se esqueçam que a região do meio norte ela tem sido atualmente alvo de grandes investimentos de agricultores do sul do Brasil, cujo intuito é exatamente ampliar a produção de soja na região. A soja que vem acompanhado por outros investimentos, como a avicultura e a própria suinocultura. Queridos, nós encerramos mais uma aula, foi um prazer imenso, um prazer, como sempre, inenarrável estar com vocês. Espero, portanto, estar sanando todas as dúvidas de vocês e fica o meu desejo de bons estudos e o meu abraço forte. Até mais. Tchau, tchau.